Capítulo 299, Pílula da Introdução Celestial em Mãos. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. A razão pela qual Zhang Shaoshan estava com tanta inveja de Lin Ming não era apenas pelos recursos adicionais que estavam disponíveis para ele, mas por causa da atitude que Mu Qianyu tinha em relação a Lin Ming. Mesmo Zhang Shaoshan sabia claramente que, agora ou no futuro, Mu Qianyu não teria absolutamente nenhuma relação com ele. Isso fez com que sua hostilidade subisse aos céus. Aqueles que foram contra sua verdadeira natureza danificariam seu coração de artes marciais. A verdadeira natureza de cada pessoa foi decidida por sua consciência. Por exemplo, aqueles indivíduos justos como Jiang Baoyun e Qin Vuxin seguiram o caminho nobre e virtuoso. Se eles fizeram algo maligno, como conspirar contra outros, deslealdade, traição ou outras ações maliciosas, isso iria contra sua natureza, inevitavelmente arruinando seu coração de artes marciais. Mas, quanto a pessoas como as da facção da Acácia e da região demoníaca do Mar do Sul, esse tipo de artistas marciais seguiram o caminho imoral e perverso. Eles colocaram a ênfase em satisfazer seus desejos mais básicos e cumprir todas as suas ideias obscuras. Se eles se comportassem e fossem bons como um monge sagrado, então isso também iria contra a sua natureza. Zhang Shaoshan era um indivíduo que tinha um coração muito pesado e orgulhoso e também era mente estreita com um baixo nível de tolerância. Ele gostava de pisar em outros, mas se algum dia ele fosse desonrado e pisado por outra pessoa, isso frustraria seu espírito e seus pensamentos, bloqueando seu cultivo. A partir de agora, Zhang Shaoshan estava nessa situação. Na frente de todos, ele repetidamente foi pisado. Embora a pessoa que fez isso fosse Mu Gubuyu, Zhang Shaoshan também contou Lin Ming como um dos espinhos em seu coração. E também ele havia colocado Jiang Baoyun junto, tendo um profundo ressentimento contra os três. Vocês esperem, vão ter que pagar o preço por me envergonhar. Zhang Shaoshan cerrou os dentes e finalmente foi levado. Lin Ming, isso é para você. Mu Qianyu virou as mãos e um frasco de pílulas translúcido e um anel apareceram em suas mãos. O frasco de pílulas foi feita de um requintado jade e era linda, assim como o cristal mais branco. Quanto ao anel, era muito simples, não parecia diferente de um anel de cobre ou aço. Mas Lin Ming foi capaz de reconhecer que esse anel era na verdade um anel espacial de grau humano de nível alto. Não era uma tarefa fácil forjar um anel espacial. Por isso, um anel espacial era muitas vezes muito mais caro do que um tesouro do mesmo grau. Este anel espacial pode não ser tão valioso quanto um tesouro fraco de grau terra, mas não era muito diferente. Mu Qianyu sorriu e disse, as pedras de verdadeira essência dentro do anel são suas. Há 240 delas, estou lhe dando esses recursos antes da hora para que você possa cultivar. Ao ouvir o número 240, Lin Ming ficou muito feliz. Essas pedras de verdadeira essência que Mu Qianyu passou para ele eram, naturalmente, pedras de verdadeira essência de grau médio. Uma única pedra de verdadeira essência de grau médio valia 100 pedras de verdadeira essência normais, o que significa que estas 240 pedras de verdadeira essência de grau médio valiam 24.000 ordinárias pedras de verdadeira essência pura. Além disso, não era fácil trocar por pedras de verdadeira essência de grau médio, o verdadeiro valor delas provavelmente era muito maior do que ele pensava. Usar pedras de verdadeira essência de grau médio para cultivar era um luxo que nem mesmo os principais discípulos da seita do Vale dos Sete Mistérios poderiam desfrutar. Vou usar essas 240 pedras de verdadeira essência de grau médio para cultivar. Quanto às outras pedras de verdadeira essência que ganhei da casa de apostas, vou usar essas como moedas para comprar itens. Lin Ming planejava usar as pedras de verdadeira essência com essa intenção. Mas, as pedras de verdadeira essência pareciam ter se tornado um pouco mais pesada.
Se ele usasse apenas pedras de verdadeira essência de grau médio para cultivar, 240 não seríamos suficientes. Quanto às ordinárias pedras de verdadeira essência, essas acabariam rapidamente e se ele desejasse comprar alguns materiais de alta qualidade. Obrigado, Sua Santíssima Alteza. Como Xizongtian também estava presente, Lin Ming não mostrou nenhuma surpresa ou conhecimento do que estava nas mãos de Mu Qianyu e respeitosamente recebeu o frasco e o anel espacial. Este anel espacial também é para você. Eu vejo que seu anel espacial é um tesouro de baixo grau, é melhor mudá-lo. Mu Qianyu disse com calma. Lin Ming hesitou por um momento, mas não recusou. Afinal, isso fazia parte da cerimônia. Anteriormente, ele havia tomado 3 anéis espaciais de grau humano de nível médio dos corpos de Wugong, ou Yang Jua e o presidente da Associação de Comércio dos Aliados, Zhang Fengxian. Mas ele nunca mostrou esses anéis na luz do dia ou os usava na mão. Com este anel espacial de alto nível, ele poderia destruir esses 3 anéis espaciais que ele conseguiu matando outros. Um anel espacial de grau humano de nível alto tem uma capacidade dimensional interna que era maior do que todos os anéis juntos de Lin Ming. Não só isso, mas era muito mais estável e poderia durar milhares de anos sem entrar em colapso. Depois que Mu Qianyu entregou a pílula da introdução celestial, Xizongtian também tirou um frasco de pílulas vermelho vívido. Depois de abri-lo, havia uma pílula esmeralda cristalina dentro, do tamanho de um longano. Ela brilhava com uma energia de origem incomparável e pura, isso também era uma pílula da introdução celestial. Esta foi a recompensa por ser o campeão da reunião marcial da seita do Vale dos 7 Mistérios deste ano. Xizongtian já havia prometido entregar o prêmio a Lin Ming antes da hora, este foi o momento mais conveniente para resolver esse assunto. Lin Ming respirou fundo. Do nada, ele conseguiu de repente 2 pílulas da introdução celestial. Este era simplesmente um sonho impensável para a maioria dos artistas marciais. Por exemplo, Qinziya pagou um ótimo preço e muito tempo por uma pílula da introdução celestial. Com isso sozinho, poderia imaginar o quanto elas eram preciosos. O coração de Lin Ming se agitou e ele perguntou, mestre do Vale Shi, se eu tomar uma pílula da introdução celestial, enquanto estou no estágio da condensação do pulso, haverá algum efeito colateral? A boca de Xizongtian se contraiu. Este menino estava realmente pensando em comer uma pílula da introdução celestial durante o estágio da condensação de pulso. Isso era apenas um desperdício de um precioso tesouro. No que diz respeito à maioria dos artistas marciais, tomar uma pílula da introdução celestial era o maior e mais solene evento da sua vida. Havia mesmo aqueles que se preparavam durante décadas para isso. Eles cultivariam até que seu cultivo não pudesse subir nem um pouquinho a mais e eles esperariam até seu coração da cítara ou o coração da espada ou qualquer outra coisa ter atingido seu próprio gargalo. Finalmente, eles entrariam em isolamento e tomariam a pílula da introdução celestial. Antes, se Qinziya não estivesse preocupado em não conseguir atravessar para o reino Xiantian devido aos seus 50 anos de idade e pouca chance de receber outra pílula da introdução celestial, causando um problema com seu coração da cítara, então ele provavelmente teria avançado. A maioria dos artistas marciais manteria uma série de rituais antes de tomar a pílula da introdução celestial. Eles escolheriam uma data favorável e se banhariam em incenso. Posteriormente, eles podem até ficar em isolamento por mais de um ano para refinar todos os remédios e não deixar um único vestígio. Mas Lin Ming, ele estava realmente pensando em tomar uma pílula da introdução celestial com seu cultivo no estágio da condensação do pulso, tratando esses tesouros como doces. Se aqueles exóticos mestres do reino Outian, que nunca poderiam entrar no reino Xiantian, porque não tinham uma pílula da introdução celestial ouvirem isso, provavelmente ficariam loucos de raiva e cuspirão vários litros de sangue.
Xizongtian tossiu e disse: Lin Ming, embora não haja efeitos colaterais de tomar a pílula da introdução celestial durante o estágio da condensação de pulso, você não poderá evitar desperdiçar grande parte da eficácia devido ao seu cultivo. Você deve considerar alcançar o reino Outian antes de tomá-la, então seus efeitos serão melhores. Eu entendo. Lin Ming só ouvi Xizongtian dizer que não haveria efeitos colaterais. Quanto ao desperdício da eficácia do medicamento, isso simplesmente não era sua consideração. O que ele queria atacar primeiro não era o reino Outian nem mesmo o reino Xiantian, mas o limite do temperar a medula. Se ele pudesse abrir os 8 portões internos escondidos e as 9 estrelas do Palácio do Dao, ele seria muito superior a qualquer outra pessoa no reino Xiantian ou no reino do núcleo rotativo. Destas duas pílulas da introdução celestial, deve ser bom para eu tomar uma agora. Então eu posso ver se a pílula da introdução celestial é suficiente para satisfazer os requisitos mais baixos do meridianos de combate das virtudes caóticas para ajudar a alcançar o limite da temperar a medula no estágio da condensação de pulso. Se comer uma não funcionar tão bem, então vou gastar uma enorme quantidade de energia para elaborar um símbolo de inscrição medicinal para que eu possa colocar na pílula da introdução celestial. Se eu adicionar um símbolo de inscrição medicinal na pílula da introdução celestial e tomá-la novamente, deve ser bom. Como o cultivo e o poder de Lin Ming aumentaram aos trancos e barrancos, sua própria técnica de inscrição havia ficado muito para trás. A prática da técnica de inscrição exigia muito tempo e energia. Quando Lin Ming era pobre e não tinha recursos, não teve escolha senão investir uma enorme quantidade de tempo na prática de técnicas de inscrição e usar os símbolos de inscrição que ele criou para trocar por recursos de cultivo. Mas à medida que seu status ficava cada vez mais alto, ele não precisava perder seu tempo para negociar recursos, mas pôde investir todo o tempo em cultivar. A última vez que Lin Ming usou técnicas de inscrição foi quando ele estava trocando os símbolos que ele criou por materiais para o seu símbolo de inscrição corporal. Naquela época, Lin Ming elaborava símbolos de inscrição para as armas de grau humano de nível médio dos mestres na condensação de pulso e mestres Outian do reino da fortuna do céu. Como ele só conseguia elaborar símbolos de inscrição para tesouros de grau humano de nível médio, Lin Ming só poderia ser considerado um mestre de inscrição de grau humano de nível médio. Mas o grau do pílula da introdução celestial era aproximadamente igual a uma pílula de grau terra, isso foi um aumento súbito de 2 graus em dificuldade. Se Lin Ming quisesse elaborar um símbolo de inscrição medicinal que ele pudesse colocar na pílula da introdução celestial, ele precisaria pelo menos alcançar o grau terra de nível baixo em habilidade de técnica de inscrição. Isso levaria uma quantidade enorme de tempo e energia. Mas, se esse método pudesse realmente ajudá-lo a entrar no limite da temperar a medula, então valeria a pena. Neste momento, Xizongtian perguntou: Lin Ming, você escolheu o tesouro de grau terra que você quer? Lin Ming balançou a cabeça: ainda não. Milímetro. Liu Xuan não levou você ao pavilhão do tesouro. Ele levou, é só que as lanças dentro do pavilhão do tesouro não são adequadas para mim. Lin Ming disse com tato, considerando cuidadosamente as palavras e expressões usadas, para não ser rude. Ah! Xizongtian riu. Se nenhuma era adequada, isso significava que Lin Ming não se importou com nenhuma das suas lanças do tesouro da seita do Vale dos Sete Mistérios. Xizongtian olhou para Liu Xuan, que era responsável pelo pavilhão do tesouro. Depois que Liu Xuan trouxe Lin Ming aqui, ele tinha ido para um canto da praça. Xizongtian sorriu e usou uma transmissão de som de verdadeira essência para perguntar. Liu Xuan, o que há de errado? O pavilhão do tesouro da facção de refinadores nem sequer tem uma única lança decente. Liu Xuan forçou um sorriso. Ele ainda era um mestre Xiantian e tinha uma audição muito boa. Xizongtian não se incomodou em ocultar a conversa que ele teve com Lin Ming, Liu Xuan tinha ouvido cada pedacinho dela.
Era só que a seita do Vale dos Sete Mistérios não possuíam mestres que forjassem lanças, então, de onde viria uma lança do tesouro de alta qualidade de grau-terra? Liu Xuan disse honestamente, o sobrinho aprendiz Lin deseja uma lança flexível. No entanto, o nosso pavilhão do tesouro tem apenas 3 lanças de grau-terra, todas as quais são lances duras. Não só isso, mas são de qualidade bastante comum. No entanto, o sobrinho aprendiz Lin disse que ele pode fornecer materiais para a criação de lanças se pudermos forjar isso para ele. Como Liu Xuan disse isso, ele lançou um olhar um tanto duvidoso para Lin Ming. Na opinião de Liu Xuan, com o comum apoio mortal de Lin Ming e a jovem idade, era improvável que ele compreendesse o quão difícil era refinar tesouros, especialmente tesouros de grau-terra. Ele provavelmente tinha alguns materiais comuns de baixa qualidade que ele pensava que poderiam ser usados para refinar um tesouro de grau-terra. No entanto, isso não estava relacionado a ele. Desde que Xizongtian perguntou, ele respondeu com sinceridade. O fato era que Liu Xuan estava um pouco aborrecido com Lin Ming. Afinal, pode-se dizer que o pavilhão do tesouro é igual à sua facção de refinadores. Havia muitos discípulos que, em vão, sonhavam e esperavam um dia entrar e escolher um tesouro. Mas Lin Ming não gostou de nenhum dos tesouros de lá. Era preciso saber que havia muitos artistas marciais que, desde a primeira vez que cultivaram artes marciais até o ponto em que chegaram ao reino Xiantian, nunca tiveram a chance de tocar em um tesouro de grau-terra. Oh! Os olhos de Xizongtian se levaram. Lin Ming realmente tinha materiais para fazer uma lança flexível. Mas os materiais que eram qualificados para criar uma lança flexível de grau-terra eram raros e extremamente difíceis de encontrar. Que tipo de materiais você tem? É apenas o material do cabo da lança. Quanto ao material de ponta, eu não tenho nenhum. O cabo da lança é suficiente. Ao fazer uma lança flexível, o cabo da lança é a parte mais importante. Além disso, os materiais para criar um cabo de uma lança flexível de grau-terra são muito raros. Lin Ming, você realmente tem alguma coisa? Xizongtian na verdade acreditava em Lin Ming até certo ponto. Afinal, ele estava certo de que Lin Ming experimentou uma ótima oportunidade de sorte. É um pedaço de bambu. Disse Lin Ming e puxou o bambu espiritual elétrico violeta de seu anel espacial. Os 9 pés e 9 polegadas do bambu espiritual elétrico violeta tinham cor escura vivida e brilhava com flashes elétricos. Liu Xuan estava confuso, exatamente o que era isso?